O Trilhas da Democracia está de volta, debatendo hoje a pandemia da Covid-19 e as desigualdades sociais e espaciais existentes na cidade do Recife. Os nossos convidados são Ana Cristina Fernandes e Jean Bitu, ambos professores do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. Ana, vocês acabaram de divulgar um vídeo, que inclusive se encontra na descrição desse programa, e uma nota técnica que tratam exatamente da falácia existente em torno da ideia de que a Covid, os efeitos da Covid são, digamos, democráticos, né? Afetam igualmente todas as pessoas. O que propiciou, né? Como se deu esse processo de construção da pesquisa que resultou na nota técnica e no vídeo, ambos, volto a dizer, que se encontram na descrição do presente programa? A exemplo de outras universidades brasileiras, né, especialmente as universidades públicas, a UFPE lançou, lá no meados de março, um edital para convocar os seus pesquisadores a apresentarem projetos de enfrentamento do problema da Covid no nosso país, na nossa sociedade. Nós, então, nos mobilizamos justamente em função da compreensão de que essa pandemia não tratava as pessoas da mesma forma como se anunciava naquele momento. E uma das evidências disso era justamente o desconhecimento de que nessas regiões, nessas áreas onde existe uma maior concentração de comunidades de assentamentos precários ou comunidades de interesse social, não tem as mesmas condições de enfrentamento dos próprios modelos, né, de resolução da crise, que era ficar em casa e lavar as mãos. Né? Então, se você não tem casa arejada, se você não tem ambiente onde você possa isolar-se ou isolar uma pessoa da família, se você precisa ir o tempo todo para a rua porque a sua renda não é suficiente, capaz de lhe gerar um período de isolamento, e se você não tem água em casa para lavar as mãos, as orientações para essa população não estavam sendo dadas e não chamou a atenção. E, Jean, quais são as primeiras conclusões apresentadas, tanto no vídeo quanto na nota técnica? O vídeo trabalhou com só uma parte da doença, que era a parte que tinha dados disponíveis por bairros. E a parte mais grave da doença, que é o síndrome respiratório agudo provocado por Covid. Duas importantes conclusões. Uma é que a dificuldade para chegar ao diagnóstico por parte da população dos assentamentos precários do Recife. E dois, aqueles que conseguem chegar ao diagnóstico tem um risco de morrer muito maior que nos bairros com menos assentamentos precários. Você tem duas escadinhas. A população das áreas com muitos assentamentos precários tem mais dificuldade de chegar ao diagnóstico. Portanto, chega da doença grave. Portanto, chega ao diagnóstico já em situação de doença mais avançada, que é a população dos bairros, vamos dizer, mais formais, né? Com menos assentamentos precários. E é o contrário, sim. A subnotificação, na verdade, ela incide mais nesse momento da contaminação, incide mais sobre essas populações que habitam em regiões mais precarizadas.
enquanto no momento do falecimento, no momento do óbito, essa notificação é realizada, porque, na verdade, é um momento extremo em que se chega ao hospital. É isso? Isso, o que foi comprovado é que a Secretaria de Saúde, a ficar sozinho para enfrentar o que para ela é uma guerra, porque precisa mobilizar recursos humanos especializados e precisa mobilizar recursos técnicos que são bem complexos, né? De UTI especializadas, etc. Ao ficar sozinho nessa guerra, a Secretaria de Saúde, de uma certa forma, descuidou das ações preventivas e do que vem antes do diagnóstico, por exemplo, da possibilidade de testar mais gente, como se testava, como, por exemplo, se fazia busca ativa em relação à filariose, né? Bom, é óbvio que a Secretaria de Saúde sozinha não poderia fazer isso. O que precisava era de um apoio de pessoas conhecendo a cidade, tendo informação sobre como a cidade é configurada e como ela é diversa e desigual, precisava de soluções adaptadas tanto para a prevenção, como para a detecção, como para diagnóstico e para a cura, considerando essas diversidades, tratar de forma diversa a população diversa. Ana, com base nisso que Jean acabou de explicitar, o que me parece ficar revelado mais uma vez na história brasileira é um gigantesco apartheid social, uma divisão abissal da nossa sociedade, que se vê agravado nesses momentos de emergências, como nós estamos vivendo agora, uma emergência sanitária. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa desigualdade estrutural que nos marca, né, e que nos faz ser uma nação caracterizada pela existência de um apartheid social. E, por outro lado, também, qual é, na verdade, a crítica que deve ser feita não ao sistema único de saúde, né, mas a uma necessidade de reorientação da valorização, no sentido da valorização do sistema único de saúde. Não lhe parece isso? Uma pandemia como essa tem que ser compreendida que todas as escalas governamentais têm a sua parte de responsabilidade e de missões a cumprir. O nosso trabalho foi muito orientado para a escala intraurbana, porque o nosso interlocutor fundamental não era o poder público, eram as comunidades que a gente pensava que precisavam ser melhor informadas, né, para poder enfrentarem essa situação. Bom, à medida que a gente vai construindo esse conhecimento para chegar a esse objetivo, a gente vai se deparando com uma situação que para a gente era conhecida, né? Não é nenhuma surpresa essa desigualdade. No entanto, a pandemia potencializa a desigualdade, né? Porque o que a gente vê por esses mapas é que as pessoas terão condições diferentes, tanto de acesso à informação sobre a sua própria saúde, né? Como o Jean falou, não tem direito a saber que estão doentes, e quando sabem, vão encontrar dificuldades também para se tratarem, né? Mas, além disso, na escala local, existe um componente muito importante, que é o atendimento dessas outras áreas necessárias, além da saúde, além da atenção à saúde propriamente, que seria uma importante forma de você reduzir o impacto sobre a saúde dessas pessoas. E isso envolve saneamento, envolve abastecimento d'água, envolve transporte público, porque a gente sabe muito bem que estão nessas comunidades as pessoas que trabalham como caixas, como atendentes das farmácias, dos supermercados, os entregadores de
aplicativos, que são as pessoas que continuaram trabalhando, sem falar nos próprios ambulantes que tentaram ainda ir às ruas e fazer com que alguma renda chegasse. Nós sabemos muito bem que os benefícios da renda emergencial não são suficientes nem chegam a toda essa população, que só empobreceu nos últimos anos, não é? Nós sabemos disso. Então, existe um conjunto de funções, um conjunto de responsabilidades que, quando a gente vê que não estão sendo assumidas pelo poder público, apenas potencializam, né, essa situação que nós sabemos. Então, essa tradição escravocrata de tratar essa população como seus serviçais, que não merecem nem serem vistos, né, eles são invisibilizados, lhes destina, portanto, por parte do poder público, de uma forma mais generalizada, com poucas exceções, serviços de péssima qualidade. Então, esse apartheid que você está falando é algo que ficou sempre muito velado. Era um termo, uma denominação para uma situação longínqua, né? Lá da África do Sul. Não, aqui entre nós, onde a miscigenação da Casa Grande Senzala, né, permitem uma convivência harmoniosa entre essas diferentes populações, é algo que a pandemia está escancaradamente mostrando que é uma falácia e que, de fato, a gente vive, sim, um apartheid aqui em Recife. Já, eu gostaria de te perguntar quais são as implicações sociopolíticas, ou qual é a forma de entendimento social e política daquele episódio, daquele triste episódio que aconteceu num dos símbolos principais de verticalização da cidade do Recife, de transformação do espaço urbano recifense pelos interesses mercantis, que foi a morte, entre aspas, né, o assassinato do menino Miguel nas chamadas Torres Gêmeas na cidade do Recife. Veja, Mondaine, já aconteceu algum evento interessante nessas Torres Gêmeas? Quer dizer, um evento, não vou dizer interessante, alguns eventos carregados nessas Torres Gêmeas. Um primeiro foi há alguns anos, há poucos anos, um derrame de dinheiro pela janela, resultando da corrupção, e em relação, por exemplo, à implantação em Goiânia do Hemocentro. E havia sacos de dinheiro, esses dinheiros foram, essas cédulas foram jogadas pela janela. Há outro fato que aconteceu nessas Torres Gêmeas, que é o fato que algumas famílias chinesas trabalhando no bairro de São José se juntaram, compraram um apartamento e fazia churrasco na varanda, né? Pescava e fazia churrasco de peixe na varanda. Bom, portanto, essas Torres Gêmeas, elas são muito, quer dizer, você está se referindo a um símbolo, né, de um tipo de urbanização que também se expande, em função de um projeto que foi concebido em 1999, que se chamava Projeto Capital, né, de valorização das beiras d'água no Recife. E se vê em Santo Amaro, e se vê com o projeto Novo Recife. E, bom, o que eu queria dizer do ponto de vista das relações sociais é que são relações muito instrumentais. Quer dizer, as pessoas moram perto. O Morro da Conceição é muito perto da Praça de Casa Forte, muito perto mesmo, é vizinho. E, no entanto, as pessoas não se frequentam na escola, na creche, na escola e depois. E se frequenta por motivos instrumentais. Eu preciso de um pedreiro, eu preciso de um eletricista, eu preciso de se eu for morar em Casa Forte, né? Eu não estou morando lá. Eu preciso de serviços pessoais, domésticos, como a manicure, etc. E aí, nesse momento, eu me relaciono. E aí, isso posso até ter boas relações,
possa ter uma relação marcada por alguma simpatia interpessoal, que é muito comum, vamos dizer, no ethos nosso, né? Mas, do outro lado, essa simpatia que as pessoas têm de um para outro, né, também é muito forte nessas próprias comunidades, que são muito animadas pela esfera da reciprocidade interpessoal, né? Caridade, assistência, etc. Mas, no fundo, as relações são essencialmente baseadas sobre o mercado, sobre o que você vale, em que você vai me servir, como você é o instrumento. Sobre a exploração da mão de obra, né? É uma relação basicamente de mão de obra. Eu acho que é isso. Temperado por essa simpatia, por essa caridade, por espírito um pouquinho influenciado pela religião, acho. Mas, no fundo, é muito instrumental. E a mim me choca muito que em nenhum momento as pessoas frequentam, nem criancinha, nem depois, criancinhas frequentam, por exemplo, a mesma creche. Tá? A senhora lá os filhos do casal que mora na Torre Gêmea nunca vão frequentar a mesma creche, aliás, não vão ter creche, porque vão ter babá, mas não vão frequentar nunca os mesmos lugares do que os filhos a tristemente famosa ideologia do afeto, né? Que encobre as relações de exploração mais arcaicas, herança da nossa sociedade escravocrata. Mas, Ana, quais são os usos políticos que vêm sendo feitos, vêm sendo realizados, pensando especificamente na cidade do Recife, dessa caracterização dessas zonas de interesse, zonas especiais de interesse social, como sendo um foco da proliferação da Covid-19. Vocês redigiram um texto bastante indignado, reagindo a um exemplo de uso, eu diria, de abuso fundamentado em interesses que são exatamente esses interesses que nós estamos criticando aqui, que se vinculam a essa expansão do mercado imobiliário nas zonas ricas da cidade, mas também nessas zonas pobres que têm grande potencial de desenvolvimento, caso haja uma remoção em larga escala dessas populações. Eu acho que é muito importante para as pessoas que não conhecem Recife saberem que nessa cidade, que tem uma área geográfica muito reduzida comparado com Salvador, com Rio de Janeiro mesmo, que uma presença dessas comunidades muito próximas, como o Jean falou, de bairros de classe média, média alta. E essa foi, inclusive, razões pelas quais, no nosso trabalho, um procedimento metodológico importante foi justamente reconhecer essas distinções internas aos bairros para poder compreender melhor a natureza específica da desigualdade, ao invés de usar as médias, né? Porque a média esconde os extremos. Então, fazendo essa distinção, a gente conseguiu fazer esse mapeamento, considerando aí 5 estratos de bairros, dependendo da área ser mais ou menos ocupada pelas CIS. Bom, mas voltando à sua pergunta. Então, a questão era, a gente tem sempre nessas ocasiões, diz até a literatura, né? Uma certa recorrência dessas situações serem aproveitadas como uma justificativa para você adotar, digamos, determinados discursos higienistas. Né? Aqueles lugares onde há uma certa concentração de populações que não são tão higiênicas, não têm tantas condições assegurar um ambiente saudável, salubre, elas precisam ser retiradas dali
né? Precisa ser limpo aquele ambiente para poder conter a doença. Isso foi assim no período mesmo da Revolução Industrial, né? A gente sabe muito bem lá naquele período inicial que foi muito bem descrito por Friedrich Engels, né? Na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que terminou levando a todo um conjunto de políticas de renovação urbana nessas primeiras cidades industriais que terminaram também se proliferando aqui no Brasil. Quando vem a gripe espanhola, situações semelhantes aconteceram. Os pobres, pelo que a gente conseguiu identificar em algumas teses e dissertações, os bairros pobres foram logo estigmatizados como locais de propagação da doença, e também naquela ocasião. Então, o que a gente viu foi 100 anos depois, de um lado, a gente não tem, nesse período de 100 anos, políticas públicas que tenham melhorado, de fato, as condições de vida dessas populações nos seus locais, né, onde elas estão vivendo, e, de outro lado, você tem um discurso semelhante se configurando como justificar, eventualmente, em futuro próximo, a reação de algumas dessas populações daquelas áreas que são próximas de áreas muito valorizadas, imediações de áreas de valor imobiliário, portanto, mais cobiçadas, de forma que essas áreas pudessem ser liberadas dessa população e, com isso, virem a ser ofertadas no imobiliário. Então, como urbanistas, né, alguns dos autores dessa anotação, fizemos um manifesto, digamos assim, contrário a qualquer medida dessa natureza, tentando apontar que a doença se propagava não só nos bairros mais pobres, mas também, aliás, ela havia começado, né, aqui entre nós, nos bairros mais ricos. O manifesto também se encontra na descrição do presente programa. Já existe, então, como uma tendência muito clara a retomada e aprofundamento e exacerbação desse discurso higienista que possa fundamentar um avanço sem precedentes sobre regiões como Brasília Teimosa, Comunidade do Bode, que são as últimas zonas, como a Ana Cristina acabou de dizer, próximas do mar. Eu me lembro um documentário que foi realizado à época da resistência contra a construção do projeto Novo Recife, no cais Estelita, né, em que um diretor de uma construtora dizia que é da natureza humana viver próximo do mar, querer viver próximo do mar. Você vê como uma tendência muito perigosa essa de uma avalanche higienista que na nossa cidade, na cidade do Recife, incida sobre os territórios de Brasília Teimosa e da Comunidade do Bode? Acho que se, aliás, não precisou da pandemia, porque a própria revisão do plano diretor, para algumas das ZEIs, da Zona Especial de Interesse Social, onde é proibido o remembramento de lotes, que constitui, de uma certa forma, como Brasília Teimosa, Coques, Santa Amaro, Ilha do Joaneiro, a gente poderia Caranguejo, Tabaiares, são áreas muito próximas de terrenos, de áreas muito valorizadas, são áreas que são visadas já no projeto do plano diretor, em discussão agora na Câmara, que está na Câmara, onde se prevê coeficiente 4. Isto é, um coeficiente permitindo construir prédios de 18, de 40 andares. Né? Portanto, não é a pandemia que provoca isso. Entende? Não é a pandemia, é uma história longa, né, de tentar tirar
aquelas áreas que menos interessam, que menos que podem ser mais valorizadas. E por isso que sempre se apresentam como incrustadas dentro de bairro. Teve um plano de saneamento que dizia assim, no texto, era um dos documentos base do plano diretor, há comunidades pobres por causa da lei, das leis, que estão incrustadas, incrustadas, dentro de bairros ricos, como, por exemplo, de bairros nobres, como, por exemplo, Brasília Teimosa, no Pina. Brasília Teimosa não era bairro para o texto, entendeu? Para o texto desse plano, e citava outros, entendeu? Como a vila lá no Espinheiro, etc, etc. Quer dizer, essa ideia que são incrustadas. Em 2007, saiu no Diário de Pernambuco, não sei se foi 2007 ou 2010, um artigo que o título, e com um mapa, e o título era áreas pobres cercam a Zona Sul. Portanto, elas não fazem parte da Zona Sul. Se elas cercam, estão aonde? São alienígenas? São aliens? E da coisa mais importante do diagnóstico que a gente fez, daquela nota técnica, é de não separar essas comunidades dos bairros. Elas fazem parte do bairro. São partes de bairros. Portanto, você não pode considerá-las como alienígenas, como geralmente se quer considerar. E só para dar uma ideia da dimensão, são 800, tem um trabalho feito pela prefeitura em 2014, chamado Atlas das Infraestruturas Públicas em Comunidades de Interesse Social. Um trabalho muito detalhado e que avalia, estima a 817 mil, considerando os dados de 2010, a população das comunidades, chamada de interesse social. Isto é, 53% da população do Recife. Portanto, a maioria da população do Recife. Agora, portanto, não são enclaves, não são bolsões de pobreza no meio da riqueza. Eu diria que seria o contrário. E, portanto, agora, somente dessas 545 comunidades que foram recenseadas não, que foram cadastradas, e se estudou a situação da infraestrutura em cada uma delas, dessas 545 comunidades, somente 53% são ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. E dessa zona de interesse social, especial de interesse social, reconhecido pela lei, o que permite, de uma certa forma, um submercado imobiliário para pessoas mais pobres, dessas ZEIS, só uma minoria tem as comissões de urbanização e de legalização que participa do Fórum do Presês, que é o caso de Brasília Teimosa, que é o caso do Coque, que é o caso de Santo Amaro. Portanto, a grande maioria dessas comunidades não tem essa proteção, não tem essa coisa. Jean, o programa está chegando ao fim, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta à Ana Cristina. Ana, o discurso do governo Bolsonaro em relação à ciência, em relação à academia, em relação à universidade, é um discurso de destruição, né? E a pandemia revelou a importância do conhecimento científico, da produção científica para a nação, né? Na verdade, para o mundo como um todo. O que a cartografia, os estudos cartográficos, né, como esses que vocês realizaram, pode expressar em termos de importância fundamental para a ciência geográfica na realidade brasileira e na realidade de cidades como o Recife?
Bom, a cartografia, eu acho que para quem não é da área, né, é muito tomada como uma ilustração, né? Então, você colocar no mapa informações que vão ser de fácil visualização, informações que poderiam ser apresentadas na forma de tabelas. Diferentemente disso, a cartografia, né, o mapa, pode muito revelar coisas que não eram tão visíveis. E eu acho que foi justamente esse o objetivo da gente. Não é simplesmente uma mera ilustração, é um procedimento, né, um procedimento metodológico que ilumina determinados fenômenos que precisam ser realçados. Então, da mesma forma que se pode encobrir coisas, não trazendo para o mapa aquilo que se deseja esconder, manter escondido, né? Um mapa mais comprometido com a realidade, né? Um mapa mais comprometido justamente com as desigualdades, né? Um mapa que cujos autores estejam comprometidos com a construção de um mundo mais justo ou mais inclusivo, é um mapa que vai, então, revelar esses fenômenos, né? E aí eu queria dar sequência nessa direção para uma outra questão, digamos assim, que você me inspirou. Esse mapa é o ponto de partida para a gente, digamos, em uma determinada dimensão. Ele é o ponto de partida para a gente não apenas revelar o problema, mas assumir com esse mapa uma missão de tornar pública essa situação, de incomodar as pessoas, de oferecer insumos para esses coletivos populares, como já está acontecendo, como o Jean falou, alguns coletivos já se apropriando dessas informações, porque antes eles tinham consciência dessa situação que eles vivem na pele, mas não tinham o registro formal com base em dados, em evidências científicas que aí a universidade está provendo. Então, ele é um ponto de partida para ações na sequência que sejam no sentido também de incomodar o poder público para que ele assuma as suas responsabilidades. Mas, além disso, é incomodar a própria sociedade, porque é muito importante a gente se lembrar que, ao tratarmos a maioria da população, como o Jean falou, são 53% da população do Recife, ao tratar essa população como coisas, a gente está desprezando não apenas vidas humanas, mas também gente talentosa, gente criativa, gente que seria capaz de contribuir muito mais para o desenvolvimento dessa sociedade. Nós poderíamos ser uma sociedade muito mais rica, muito mais aspirando, né? Muito mais realizações, se a gente tem a população não entendida como incrustada, mas participando, né, da efetiva construção da nossa sociedade, da sociedade do mundo que a gente vive. Eu queria lembrar que no final da Primeira Guerra Mundial, aquela experiência que a gente conhece como Viena Vermelha é muito emblemática, né? Um país que tinha sido império, cheio de reis, rainhas, aquela coisa tão imponente como foi a Áustria, consegue montar um projeto justamente de construção de uma sociedade menos desigual, em que um dos aspectos dessa obra foi justamente a construção de conjuntos habitacionais nos bairros nobres, nos chamados bairros nobres. Então, um deles, que é o mais emblemático, o Karl Marx Hof, que existe até hoje e que se tornou um grande centro de resistência da invasão nazista. Então, aí você tinha cuidados com os velhos assegurados, você tinha atenção à saúde da criança, creches, você tinha um conjunto de serviços para a população se desenvolver com saúde,
né, naquele lugar aonde estavam disponíveis todas as infraestruturas urbanas, ao invés de levá-las lá para as periferias, lá longe como foi nossa experiência aqui. Isso quer dizer que, para além da tendência de mercantilização, de explicitação, de exacerbação dos impulsos mercantilistas no que diz respeito ao processo de urbanização das cidades, existe também uma tendência possível, e oxalá se expresse, de resistência dessas populações contra esses avanços mercantis. Se elas ainda estão ali, é porque elas estão resistindo há séculos. O Trilhas da Democracia fica por aqui. Gostaria de agradecer muito a participação de Ana Cristina Fernandes, de Jean Bitu, professores do Departamento de Ciências Geográficas da Universidade Federal de Pernambuco. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, agora sendo gravado de maneira remota. Um grande abraço.